E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema que certamente vocês já tiveram que fazer esse exame, mas talvez não saibam direito, que é a patologia. O que é patologia histopatológico, imunohistoquímica? Esse tipo de exame certamente vocês já precisaram fazer, tá? E muitas pessoas confundem com biópsia, com cirurgia. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só continuar no vídeo. E aí pessoal, tô aqui e antes de mais nada, queria que vocês se inscrevessem no canal, tá? Só clicar no botão se inscrever aqui embaixo e também ativar as notificações, que é clicar no sininho, para quando tiver um vídeo novo, vocês vão receber esse vídeo logo que assim que chegar, e aí vocês já vão poder assistir, comentar. Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seus comentários também, porque é muito importante para esse vídeo chegar para mais e mais e mais pessoas que precisam dessas informações, tá? Bom, patologia. O que é patologia? Bom, patologia é um exame que é feito em qualquer peça que é retirada, então de tumor, né? Ou então de qualquer outra doença, qualquer parte do corpo que é retirada que pode ser mandada para análise. A gente sabe muito bem, assim, falando sobre microscópio, que tudo que é analisado no microscópio. De uma forma simples, tentando explicar, a patologia tem um primeiro exame que pode ser feito, que a gente fala que é o citopatológico. Como é que é isso? Qualquer líquido que é retirado do corpo, ele pode ser analisado no microscópio também. Como que é feito? Vamos supor, a pessoa tem um líquido no pulmão, tem um líquido na barriga, que a gente chama de ascite, do pulmão derrame pleural. Ou então fez uma biópsia por agulha fina, que a gente chama que é uma agulha fininha, que só tirou um pequeno pedaço, a gente bota dentro de um líquido. Como é que eu vou analisar o líquido numa lâmina, para olhar no microscópio? A gente faz uma centrifugação. Então pega aquela frasco, gira, as células vão cair, vão ficar lá no fundo, e aí pega aquelas células, coloca numa placa, e aí vira uma lâmina, e aí olha-se a lâmina no microscópio. Tem as colorações que são feitas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre colorações também depois, e aí tenta-se dar um diagnóstico. Mas isso é feito, lógico, quando você não consegue uma outra forma de fazer uma biópsia. Então é como se fosse uma biópsia. Mas a biópsia, de fato, é quando você tira um pedaço do tumor. E aí quando você tira um pedaço do tumor, ou um pedaço parcial, né? Quando você corta um pedacinho, ou quando você tira o tumor todo em uma cirurgia, você manda para análise. Essa análise chama-se histopatológico. Então, quando você pega um papel lá com o resultado, lá em cima está escrito laudo histopatológico. Esse laudo é o laudo mais importante para a gente, porque é nele que o patologista, que é o médico que analisa, vai dizer para a gente o tipo do tumor, o grau, a invasão, várias características que são importantes que vão guiar o tratamento. Então, como que é feito isso? O patologista, ele vai pegar o tumor, ou o pedacinho do tumor, primeiro ele faz um tratamento com várias técnicas, mais tradicional, com parafina, que aí você vai conservar o tumor e ele não vai estragar. Ele vai ficar lá conservado e vai manter toda a sua estrutura, porque também é muito importante não só olhar as células, mas olhar como que ela está disposta, se ela está uma atrás da outra, se ela está invadindo, se ela está entrando, como ela estava como se fosse no organismo vivo. Isso é muito importante. E aí o patologista, fazendo aquele bloco de parafina, que a gente chama, ele corta lâminas fininhas do tumor e aí coloca na lâmina e olha no microscópio. Então essa é o histopatológico. E aí qual é a próxima parte? Coloração. Tem alguns corantes que ele pode colocar na lâmina e aí as células vão captar de forma diferente. E aí a gente vai conseguir diferenciar os tipos de célula, as características das células, se a célula tem uma característica mais agressiva, menos agressiva, mais invasiva, menos invasiva, se é uma célula de intestino, se é uma célula de pulmão. Por quê? Muitas vezes a gente está fazendo uma biópsia da metástase. Então vamos dar um exemplo. Se você tirou um pedaço de um tumor que está no fígado, eu preciso saber de onde que veio aquele tumor. Então como é que o patologista vai saber que aquele tumor que estava no fígado veio do intestino? Porque ele vai olhar a forma das células ali, a coloração, e vai ver que aquela
célula tem uma característica de célula do intestino. Então, por isso que ele vai dizer câncer metastático do intestino e não do fígado. Isso também é uma coisa que eu sempre falo, né? A metástase não é do local, é da onde ela veio, de onde ela surgiu. Então, você tem um câncer, uma metástase no osso, não é um câncer de osso, mas é um câncer da mama que foi para o osso. Então, é um câncer de mama que está no osso. Então, como é que a gente sabe isso? Com o patologista, quando ele tira aquele pedaço e olha, ó, aqui no osso tinha células de mama. Então, com o microscópio ele vai saber diferenciar. Agora, tem uma segunda parte do exame também que a gente utiliza, que é a imunohistoquímica. Muitas vezes é feito o laudo histopatológico, que é esse preliminar, preliminar não, mas um laudo inicial com a coloração. Só que às vezes a gente não consegue mais informações. E aí a gente precisa fazer essa imunohistoquímica. Qual é o princípio da imunohistoquímica? A gente tem nas células, tem certas proteínas que são características de determinados tumores que não tem em nenhum outro. E aí existem esses corantes, essas substâncias que são especiais, que elas vão se ligar naquela proteína daquele tumor específico. Então é como se fosse uma coloração mais certa, mais específica, que aí você coloca na lâmina e aí você vai conseguir diferenciar os tipos de tumor, as características. Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer o HER2 no câncer de mama na imunohistoquímica, porque você vai saber se aquele câncer de mama tem essa molécula HER2 aumentada ou não tem. Né? Uma outra coisa que é muito comum em todos os cânceres a gente fazer é o Ki67, que é um marcador de como se fosse uma velocidade do tumor. E aí a gente vê essa velocidade do tumor na imunohistoquímica, que ele marca essa proteína que mostra quanto que a célula está se reproduzindo. Então, a gente sempre, na maioria das vezes, faz o laudo histopatológico, que é uma visão básica do tumor, e faz a imunohistoquímica, que a gente tem mais informações adicionais. Tem um outro exame também na patologia que é muito interessante e muito legal também, que é o exame de congelação. Como que é feito esse exame de congelação? Em que situação? Ele é feito no centro cirúrgico. Quando você vai operar a pessoa e você precisa de alguma informação, normalmente é quando você não sabe que tipo de tumor a pessoa tem, e aí o cirurgião na hora vai tirar o tumor e ele vai mandar para o patologista dentro do centro cirúrgico. Ele não vai ter tempo de colocar aquela parafina, não vai ter tempo de fazer aquela coloração, toda a estrutura que tem, porque demora tempo. Então ele vai fazer uma análise rápida ali na hora. Então como é que ele faz isso? Ele congela o tumor com uma máquina e aí o tumor fica duro. E aí ele consegue, com o tumor duro, ele consegue cortar uma lâmina fininha, colocar no microscópio e olhar lá no centro cirúrgico e falar, olha, esse tumor é um tumor X. E aí ele fala isso para o cirurgião. E aí o cirurgião, na hora, vai falar, o tumor X eu tenho que operar dessa forma, eu tenho que operar de outra forma. Então ajuda o cirurgião na hora. Outra importância também da biópsia, da congelação, é guiar as margens. Porque às vezes você tem um tumor muito grande, você não sabe se você tirou ele por completo. E aí o patologista congela e olha, fala, ó, ainda dá para tirar mais porque você não tirou aquela margem de segurança em volta. Aí o cirurgião vai lá, corta mais um pouco em volta e manda para o patologista. Aí o patologista olha, congela, corta e fala, ó, agora você tirou tudo, essa parte que você tirou já não tinha mais tumor. Aí o cirurgião, ok, para a cirurgia e fecha e termina tudo. Então, existe também essa questão dessa biópsia de congelação. Essa biópsia de congelação é preliminar. Todo esse material depois vai para o exame final, que é o histopatológico, que é o patológico completo. Tá? É muito importante todo paciente com câncer ter em mãos esse tipo de laudo, o laudo histopatológico. As pessoas falam assim, ah, eu quero a minha biópsia, a minha biópsia. Biópsia a gente fala que é quando tira um pedaço, mas quando você tira todo, a gente fala o histopatológico. É mais fácil saber o histopatológico. Então, o nome histopatológico pode ser de uma biópsia que se tira um pedacinho ou do tumor todo, tá? E é muito importante ter todos esses resultados. E quais são as informações que a gente tem nesse tipo de exame, no histopatológico? O grau do tumor, normalmente a gente divide em grau baixo, intermediário e alto, ou grau 1, grau 2, grau 3. Tem tumores que a gente classifica de outra forma, mas o grau mostra também o tipo de célula, se é uma célula mais agressiva. Outra forma de falar também isso é diferenciado, bem diferenciado, pouco diferenciado. Pouco diferenciado é pior, porque é uma célula mais agressiva, mais diferente de uma célula normal. Tá? Grau de invasão,
existe uma coisa chamada invasão angiolinfática, invasão perineural, ou seja, ele mostra para a gente se já tem sinais de que invadiu a corrente sanguínea, se tem sinais de que invadiu o sistema linfático, o sistema dos gânglios, ou se invadiu os nervos. Então, assim, a gente tem muita informação com a patologia. O oncologista é um grande parceiro do patologista, porque sem eles a gente não sabe o tipo, o subtipo, as características do tumor que vão guiar a gente no tratamento final. Então, patologia é um exame muito importante. Toda biópsia, antes de retirar o tumor ou até depois de retirar o tumor, passa pelo patologista. Então, o patologista é um profissional muito importante para a gente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre patologia, sobre esse assunto, histopatológico, imunohistoquímica, biópsia, cirurgia, tudo, é só mandar, tá? Deixe seus comentários aqui embaixo que eu estou sempre respondendo e também quanto mais vocês comentarem vai ajudar o vídeo a crescer e chegar para mais pessoas, tá? Então, valeu, gente.